Olá, meus belos, saudade imensa de vocês, tá? A gente sabe que a gente está passando por tudo isso, é algo que foge ao nosso controle, evidentemente, mas a gente não pode deixar vocês desamparados. E por isso, cá estou eu, aqui, tá? Dividindo com o professor Silvio, essa figuraça que eu conheço desde os anos 90. Seremos quase patrimônios históricos de Natal, viu, dentro em breve, viu, professor Com Silvio? certeza. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre poesia social. Eu vou falar sobre poesia social e você já deve estar perguntando o que é que o Silvio está fazendo aí do seu lado, Marco Aurélio. Silvio vai emprestar essa voz imponente, essa voz maravilhosa que ele tem aos textos, por exemplo, né, do nosso grande João Cabral de Melo Neto, tá bom? E a gente dos bastidores, a gente estava falando um pouquinho sobre João Cabral e ele trouxe assim uma coisa maravilhosa para mim. Marco, você sabe que eu assisti a uma aula de João Cabral de Melo Neto, então vou deixar que ele fale essa experiência para a gente. Professor Silvio, seja bem-vindo ao meu lado aqui, certo? Nesse momento que a gente está dando aula aí para o pessoal. Eu costumo dizer, a gente ainda há pouco cantando um pouco a Elis Regina, que a Elis diz, né, certa vez, quando eu estava dividindo o palco com a Gal Costa, palco é como cama, a gente divide com quem ama. Então estou aqui dividindo esse momento aqui com o grande Silvio e é um prazer. Silvio, me fala, João Cabral de Melo Neto, que arrepio é esse quando você imagina essa aula que você teve na UFRN? Bem, primeiro é um prazer também estar aqui com você, Marco, dividindo este momento e compartilhando, na verdade, né? E dizer que a poesia de João Cabral, uma poesia bem concreta no seu sentido mais pleno, muito. Tem muito a ver com o aspecto físico que ele apresentava, né? Nessa ocasião em que pudemos ter esse contato com ele na UFRN há alguns anos, né? Umas décadas cá para nós, ele estava sentado, né, no auditório da reitoria e de maneira bastante serena, sisuda, ele explicou o momento, né, pelo qual passávamos naquela época. Que época era, Silvio? 1985 aproximadamente. Fim então, da ditadura, justo, né? Um período assim de grande turbulência política no país, né? E ele bastante sereno, como era, pôde fazer algumas abordagens lá e foi muito interessante. Eu gosto dessa questão do sisudo, do sério, do João Cabral que você me traz, porque lembra realmente essa poesia séria dele. E é interessante porque eu e Silvio, nós trocávamos essa ideia. Eu assistia a uma aula do Ariano Suassuna, que já é outra coisa, né? Sim, já é essa maneira mais debochada, mais da cultura popular, aquele cara que não deixa o auditório todo em silêncio escutando as maravilhosas histórias de Ariano Suassuna. Dois ícones, né? Dois ícones da cultura brasileira, né? Dois ícones nordestinos, né? Que coisa maravilhosa é isso, né? E falar, né, em ícones nordestinos, vamos falar um pouquinho mais de João Cabral. Lembrar que João Cabral, pessoal, ele está dentro da nossa literatura moderna, a partir da geração pós-45, no que nós chamamos de poesia social, tá? Mas é bom lembrar, né, Silvio, que a poesia social, ela não é algo específico da terceira fase moderna. Ela já começou lá atrás, ela começou com Castro Alves. Antes mesmo de Castro Alves, a gente tem as poesias satíricas do Gregório de Matos, as cartas chilenas que são poesias satíricas do Tomás Antônio Gonzaga, ou seja, a obra, a literatura, a arte, ela não é apenas uma arte de entretenimento, ela passa também a ser uma arte de conscientização social. E a poesia de Castro Alves trabalhava o negro, né? Mostrava esse negro dentro dessa questão, não do herói igual ao índio, o herói aguerrido, o herói, né, da raça, o herói étnico, o herói americano, mas dentro de uma visão do homem que sofre, do homem que é arrancado da sua terra, tá? E vai trabalhar escravizado pelo lado da vileza humana do branco naquele momento. Castro Alves já trouxe isso, mas a modernidade vai acentuar isso exatamente nos anos 30, outro momento de turbulência, né? Política, com as obras dos segundos modernistas, como Drummond, né? Drummond com o Sentimento do Mundo, Drummond com a Rosa do Povo, tá? Drummond que joga a poesia social. Nesse momento, Silvio, eu queria só lembrar os alunos, tá? Que a gente começou a estudar funções da arte
logo no começo do primeiro módulo, e uma das funções da arte é a função social. Eu uso a poesia, certo? Como reflexão sobre a sociedade, como desejo de conscientizar o meu leitor. Mas é bom estar atento a isso, né, Silvio? O leitor, ele só se conscientiza se ele estiver aberto para isso. Me lembro do Mário Quintana, quando diz isso, né? Os livros são como pássaros, né? Eles podem pousar lá em você, mas é preciso que ele já encontre o alimento em si. Né, Silvio? Ou eu não teria, na verdade, uma boa recepção. Sim, concorda? Sim, concordo plenamente. Essa questão, quando você falou sobre o negro, né, a perspectiva do negro ou sobre o negro é de resistência. Isso, né, perfeito. Já defendida pelo próprio Castro Alves ao longo do tempo. E quando nós chegamos à poesia social já do século XX, né, tão bem esboçada nesses períodos que você já citou, percebe-se que há uma espécie de resgate, mas sob um outro prisma, sim, né? Que é esse engajamento social que precisa haver. Né? Perfeito. E realmente, quando você falou agora de Mário Quintana, de que esse pássaro ele precisa encontrar uma espécie de ninho na gente, perfeito. Né? De ter onde pousar, né? Uma aceitação. Né? Perfeito, a gente precisa estar aberto para isso. O Silvio fala dessa poesia negra social, e nada melhor hoje do que a poesia do Cuti, do que a poesia da Conceição Evaristo, fantástica, né? Mostrando esse lado social também do negro. Mas a gente tem uma coisinha para falar de poesia social. Primeiro, ela é uma poesia, na verdade, como o próprio nome diz, que ela tem um foco, ela tem um objetivo, ela tem uma intenção, certo? Quer mostrar alguma questão social do seu tempo, tá? Segundo, a poesia social normalmente, ela prefere usar uma linguagem mais objetiva. Não que eu esteja dizendo que não seja uma linguagem figurada, mas é uma linguagem mais simples, mais fácil de ser detectada. Mas também isso depende do momento, tá? Porque se eu for lá para os anos 30, né, devido ao DIP, o Getúlio Vargas, etc., a censura, o grande Drummond usou uma figuração maior, tá? Nos anos 60 também isso foi necessário, certo? A poesia dos anos 60 veio com Ferreira Goulart, veio com Tiago de Mello, veio com João Cabral, mas veio também com a canção de protesto. A canção de protesto é uma poesia social. Tá? Geraldo Vandré, o próprio Chico Buarque de Holanda, né? O próprio Gilberto Gil, Caetano o Cálice. Veloso, né? Sim, a Tropicália é um protesto. Sim. O tropicalismo é um protesto, sim, certo? Então a linguagem muitas vezes é uma linguagem mais fácil, certo? Porém, tá? Alguns poetas, como João Cabral, certo? Tem um estilo próprio, tá? Em carta, Silvio e vocês todos, tá? A João Cabral, o Drummond diz isso. Drummond, sua linguagem é hermética, mas isso é o seu jeito de ser. Mesmo assim, faça a poesia chegar ao povo, tá? Então ele tem uma linguagem muito hermética. Falar de João Cabral é falar de um poeta que você não deve esquecer uma coisa. Primeiro, um poeta de estrutura, né? Ele é um poeta, como você disse, concreto, não porque ele faça parte do movimento concretista, mas porque a poesia dele é dura, é carne dura, ou seja, ele é um poeta de métrica, ele é um poeta de rima, ele é um poeta de enquadramento da poesia como poesia. Nós chegamos a dizer que ele é um neoparnasiano, certo? Em plena ali anos 60 e até antes da sua morte. Segundo, o João Cabral é um poeta de linguagem muito difícil. Na prova do Enem 2019 veio um poema que não era social, mas era um poema sobre a mulher, em que ele compara a mulher a um ouriço, né? Então ele é um poeta difícil, a linguagem dele é hermética, a linguagem dele é dura, certo? Não raro nós encontramos na poesia do João Cabral palavras referentes à pedra, certo? Porque para ele a pedra, por mais que ela seja dura, dá para ser lapidada com esforço, com suor. Dá para ser lapidada. Então a poesia dele tem esse aspecto duro, uma linguagem dura, ele pouco expõe a emoção, é diferente de outros poetas. Ferreira Goulart expõe a emoção, Tiago de Mello expõe a emoção, certo? Mas ele é um poeta de pouca emotividade, tá? É tanto que, qual é a obra mais conhecida dele? O Alto Natal Pernambucano, Morte de Vila Severina, tá? E é um dos trabalhos, que foi um trabalho encomendado, do qual ele pouco gosta, na verdade, porque tem um lado emotivo ali muito forte, certo? E foge um pouco, exatamente, ao que é comum, né, no João Cabral. Então, vamos adentrar um pouco no João Cabral, tá? Eu só quero falar de duas obras dele. O grande Silvio, tá? Vai ler pra gente esse poema que está na página 74 do seu módulo. Abre lá seu módulo, Belos, na página 74. No finalzinho dele tem o poema A Educação pela Pedra, tá? São duas estrofes apenas. O Silvio lê a primeira estrofe, eu falo um pouco, o Silvio lê a segunda estrofe, eu volto a falar sobre essa maravilha de Educação pela Pedra. Vamos lá. A educação pela pedra,
Uma educação pela pedra, por lições, para aprender da pedra, frequentá-la, captar sua voz inenfática, impessoal, pela de dicção ela começa as aulas. A lição de moral, sua resistência fria ao que flui e a fluir, a ser maleada. A de poética, sua carnadura concreta. A de economia, seu adensar-se compacta. Lições da pedra, de fora para dentro, cartilha muda, para quem soletrá-la. Maravilha, né? Tem gente que deve estar dizendo assim, não entendi nada, né? Mas ele é um poeta hermético. Olha só, observe que a pedra, certo? A partir dela eu tenho lições de educação. Nesse caso o poema é metalinguístico e nos remete à própria poesia do João Cabral, Silvio, tá? Ele frequenta... Ô Silvio, que imagem você tem quando ele diz frequentar a pedra? Eu imagino que é fazer com que a pedra não seja tão somente algo distante, mas algo que se busque, algo que se trabalhe, algo que se possa lapidar, que se possa malear, como ele diz aqui, né? Frequentar, fazê-la presente, tornar-se presente na vida dele. E fazê-la mestra também, sim, né? Sim, fazê-la mestra, frequentar. Observe que ele diz que a sua voz é inenfática, né? Impessoal, ou seja, não há uma emotividade, não há uma subjetividade. A lição de moral, resistência fria ao que flui, ao que é maleável, ou seja, a pedra resiste, a poesia resiste, ele resiste a isso. O João Cabral não se expõe tanto no texto, Belos, tá? A carnadura concreta, o Silvio falou disso, a poesia do engenheiro, ele é o engenheiro das palavras, o engenheiro da poesia. Adensar-se compacta, dizer muito com poucas palavras. Que isso é o que faz com que o aluno se perca, né, Silvio? O que ele está dizendo aí? É exatamente por esse adensar-se compacta, a poesia sintética. A lição da pedra é de fora para dentro, ou seja, é como você disse, frequentar a pedra, aprender com ela, certo? E com ela ele aprende e ele escreve. Metalinguagem pura nesse primeiro momento. Segundo momento, Silvio. Outra educação pela pedra, no sertão, de dentro para fora e pré-didática. No sertão a pedra não sabe lecionar e, se lecionasse, não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra, lá a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma. Isso é lindo, que agora a pedra é de dentro para fora, sim, né? Ou seja, agora eu saio da poesia e entro no homem, o homem do sertão, né? Esse homem que está ali, esse homem que é rude, né? E ele é rude, tá? Entranhado na sua alma, é meio que um determinismo, né? Ou seja, produto do meio. Drummond diz uma coisa interessante num poema chamado Confidência do Itabirano. Ele diz: alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste e orgulhoso de ferro. 80% de ferro nas alvas, 90% de ferro nas calçadas. Itabira é uma grande produtora de ferro, sim, né? Sim. Então ele assimila o meio, né? o meio. E nesse momento aqui, o homem do sertão assimila esse meio, o homem bruto, mas o homem verdadeiro, né? Sim, o homem verdadeiro. Esse homem como o Severino, né? De Morte e Vida Severina, sim, né? Sim. Que sai da Serra da Costela, limite da Paraíba, e vai caminhando, né? Ele só não vai cantando, como diz Geraldo Vandré, vai caminhando e vai pouco a pouco perdendo a esperança de vida, né? Até chegar em Recife, certo? Quando ele percebe que não há espaço para homens como severinos numa cidade grande como Recife. A mesma coisa fez Clarice com Macabea, tá? Então existe esse homem bruto, mas é um bruto, Silvio, que não é, digamos assim, indiferente, né? Nem a questão social, certo? Porque é interessante isso, porque o Severino vai aprendendo da mesma maneira como o Graciliano, lá em Vidas Secas, né? Ele sabia, certo? O que era, na verdade, que oprimia, o Estado oprimia, a linguagem oprimia, né? A economia oprimia, a geografia oprimia, mas ele é um homem que diz, olha, quem é do chão não se trepa, né? Então, assim, eu tenho uma consciência grande disso. Então, enquanto o nosso grande Fabiano, lá em Vidas Secas, né?
já tinha uma consciência, o Severino ele vai aprendendo a consciência, né? Ele vai se sensibilizando, né, naquele rosário que são as cidades, até chegar em Recife, vai aprendendo com a vida. É interessante, Marco, como há um diálogo nessas obras, né? Sim, perfeito. Parece que eles combinaram perfeito. como fosse uma dialética perfeita. Perfeito, né? tá? E ao mesmo momento, eu sei que eu não estou falando de poesia quando eu me refiro a estas pessoas que eu vou falar agora, a Raquel de Queiroz, né? Com Chico Bento em O 15, tá? Ou, por exemplo, né? Se a gente pega o livro mais popular dentre vocês jovens, que é Capitães de Areia, né? Sim. A consciência social Jorge daqueles Amado, meninos é uma consciência perfeita, né? Então eu acho muito interessante como a obra social ela incute exatamente no leitor essa ideia de que olha o mundo como está. E o que é que nós podemos fazer? Uma coisa que eu estava dizendo para o Silvio, tá? Eu sempre digo para vocês também. Todo poeta social, todo poeta, ele tem a ideia de que a poesia sozinha não muda o mundo. Eu volto para Drummond, quando Drummond diz, por exemplo, tá? Diante da vida, a poesia é um sol estático, nem aquece, nem ilumina. Isso está exatamente em A Rosa do Povo, tá? No texto A Flor e a Náusea. Então, eu tenho, na verdade, ali, um poeta que sabe que sozinho não muda. Sim. Certo? Que sabe que sozinho não muda. E eles têm essa consciência que sozinho não muda, né? Nós vamos terminar daqui a pouco esse momento, tá? Consigo lendo um dos poemas que eu mais gosto do Drummond, perdoe-me, do João Cabral, né? Que é o poema Tecendo a Manhã, que eu acho esse poema perfeito. Mas antes eu queria lembrar, só um poema aqui do nosso grande Drummond, né? Eu sou louco por Drummond, Belo, não tem jeito não. Se é um poeta que eu, né, sigo é Drummond. Se ele tivesse um Instagram, eu estava seguindo, né? Até agora, né? Drummond, Bandeira e Guimarães Rosa, eu sou, né? É como diz lá na Paraíba, parido por eles, tá? Tem um poema na página 77, Belos, que é um poema de Drummond, tá? Que já é dessa terceira fase dele, a fase que é eu maior que o mundo, não. Eu menor que o mundo e eu igual ao mundo. Eu igual ao mundo, exatamente. Que é a dialética de Drummond. Olha que poema lindo, Belos, olha que poema lindo. O homem às viagens, capte só comigo. O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua. Desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimente a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. O que eu gosto nessa estrofe, vocês estão percebendo, essa repetição de lua já vai criando um tédio, né, no leitor, tá? E ele vai colocando a linguagem da época, né? Toca para a lua, né? Ele traz a linguagem da época. Essa questão que você estava falando com o Márcio Flávio, né, que a variação, quando a gente usa a linguagem de hoje, a variação o quê? Diacrônica. Diacrônica. Lua humanizada, tão igual à Terra, o homem chateia-se na Lua. Vamos para Marte, ordena as suas máquinas. Elas obedecem, o homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Interessante essa parte aqui, se você quiser grifar, grifa, quando eles humanizam Marte com engenho e arte, isso é uma referência aos Lusíadas de Camões, tá? Porque quando o Camões vai começar os Lusíadas, ele fala isso, o falar com engenho e arte, uma referência àquela poesia épica das grandes navegações. Eu estou usando aqui uma grande navegação sideral, né? Não mais a grande navegação, né? E até fazendo a intertextualidade agora, né? Exatamente. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos a outra parte? Claro, diz o engenho sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus. Vê o visto. É isto? Idem, idem, idem. Idem é experimenta, coloniza, civiliza, humaniza, certo? É isto, olha que tédio tá. O homem funda a cuca, olha o linguagem da época, se não for a Júpiter, proclamar justiça com injustiça. Repetir a fossa, repetir o inquieto, repetitório. Olha a repetição. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao sol ou dá uma volta só para te ver, né? Esse te ver aí, se vocês quiserem grifar, grifa, que é não só o te ver você, mas ele junta o te ver, né? É como se fosse referência à TV, é a questão da televisão, né? Não vê que ele inventa roupa insiderável de ver no sol, põe o pé aí, mas que chato é o sol, o falso touro espanhol domado, né? Olha o impossível como a literatura traz, o cara vai viver no sol, mas que o sol também é chato. Aí agora vem exatamente a última estrofe, que é uma estrofe exatamente de moralismo do texto.
Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem, estará equipado, a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si, pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo suas próprias inexploradas entranhas, a perene e insuspeitável alegria de conviver. Ele separa o conviver. Com hífen. Com hífen, né? Silvio, como é que você vê esse texto aqui? Fala para mim. Primeiro, eu imagino, e que de fato é uma viagem. Não uma simples viagem, né? Uma viagem por planetas, uma viagem assim, para o exterior. Do exterior. Do exterior, exatamente. Do exterior. E depois, ao final, para o interior do interior, né? Fazendo aí a paráfrase aí com o Vanderly, não é? Perfeito. Saudoso Vanderly. Então, assim, é interessante isso, porque de tanto viajar, acabou precisando viajar para dentro de si. Que é uma viagem, como é que ele mesmo diz? Dangerosíssima. Ele faz de perigo, né? De perigo, danger. Um estrangeirismo. Um estrangeirismo, né? Ele faz E no superlativo, né? Exatamente, a dificílima e dangerosíssima viagem. Que é uma viagem complicada, né? Você se conhecer. É a mais perigosa, a mais então, complicada. Eu quero conhecer fora para não conhecer dentro, porque quando eu conheço dentro, muitas vezes eu me assusto. Me perco. Né? Me perco. Uma poesia social e ao mesmo tempo muito reflexiva, né? Eu diria que está mais para reflexiva do que para social, tá? Mas a gente voltando para a poesia social, certo? Vamos encerrar com um poema fantástico de Drummond, não tem nesse material, certo? Mas alguns de vocês conhecem, certo? Tecendo a Manhã. Olha que poema lindo, Belos. Tecendo a manhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda onde entrem todos, se entretendendo para todos no todo amanhã, que plana livre de armação, amanhã todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz balão. Lindo. Por que esse poema foi escolhido neste momento? Passamos por um momento de dificuldades em todo o mundo. Eu conversava com o professor Guilherme, a professora Jaira, no Fundamental. Parece que a própria natureza se encaminhou para que os homens voltassem para dentro de si mesmo, né? Voltando para dentro de seus próprios lares. E é preciso que nós agora cuidemos uns dos outros, certo? Os cinemas e shoppings provavelmente também vão fechar, as academias já fecharam, tá? Não achem essa quarentena, né, um tédio, tá? Essa quarentena é precisa, né? Eu digo até que ela é preciosa neste momento, tá? Que a gente faça como ele. Nós nos unamos, cada um no seu canto, certo? Para respeitar a saúde do outro. É preciso que a gente entenda isso, certo? Essa união, né, Silvio? Verdade. Quando você diz que os textos são reflexivos, essa expressão é muito forte, porque flexão significa dobrar-se. Então, quando você faz uma reflexão, você dobra de novo, você se dobra de novo. E no caso aqui do poema, quando fala que os galos vão contagiando outros galos, né? Assim, um galo, uma manhã não se tece com um canto apenas. Então, que nós possamos, neste aspecto, né, fazer com que a ação, a atitude de uma pessoa, né, possa gerar no outro atitudes também positivas. Perfeito. Tá? Belos, não esquece, poesia social, ela é importante como um documento social de seu tempo. Não esquece que a linguagem, ela vai variar de uma formalidade mais objetiva para uma formalidade, né, mais hermética, como a do João Cabral. Não esquece João Cabral, um poeta hermético, um poeta fechado, um poeta difícil de compreensão, certo? Mas quando você pega as palavras e vai
colocando um conjunto semântico, você vai entendendo mais as palavras de João Cabral, tá? Na mesma linha dele, Tiago de Mello, Ferreira Goulart e tantos outros poetas, Conceição Evaristo, com a poesia negra, a poesia social, Cútico, poesia negra, poesia social, certo? Ou os romances sociais da segunda fase moderna, que a gente vai ver em sala de aula, tá bom? Para terminar, 2 frases, uma minha, carpe diem, mesmo em casa, aproveite o momento, leia, assista a filmes, a documentários, torne o seu ócio um ócio criativo, tá? Silvio, sua frase. Ser é ousar ser. Ouse ser melhor nestes dias. Exatamente. Beijo, Belos. Eu botar a mão na boca e nem pode, hein? Beijão, tá? Fica com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau.